Boa noite, amada igreja. Vamos abrir na carta de Tiago. Estamos chegando ao final da carta. Domingo que vem, se Deus quiser, encerraremos a carta com seus 2 últimos versículos. Mas hoje, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18. O texto que para mim foi o mais desafiador de preparar o sermão de toda a carta. Tiago 5, do 13 ao 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse e sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, obrigado porque nós temos a Tua palavra em mãos, palavra essa que nos desafia e nos chama a viver de acordo com uma realidade que é diferente daquela que nossos olhos veem. O Senhor nos chama a viver a vida com os olhos do Senhor, olhando e buscando objetivos do Teu próprio coração. E nós te pedimos que nesse momento agora de instrução da palavra, nós aqui, sentados como filhos, queremos ouvir a instrução do nosso Pai. Queremos ouvir, Pai, a ministração do Espírito em nosso coração, a obra de Cristo em nossas vidas nos santificando. Por isso nos ajuda, para que acolhamos com mansidão a palavra que o Senhor quer colocar em nosso coração essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual que é a importância da oração na sua vida? Para colocar de uma forma diferente, quais são presentes na minha jornada? O texto que nós vamos trabalhar essa noite é um texto que fala constantemente da oração. Tiago nos ajuda bastante como pregadores, porque ele repete várias vezes a palavra que ele quer enfatizar em cada parte da sua carta. Nós vimos na semana passada o tanto que Tiago enfatizou e repetiu a importância da paciência. E agora ele enfatiza, repete a importância da oração. E é sobre a oração que eu quero falar com você hoje. Sobre qual que deve ser o lugar da oração, a maneira como nós enxergamos ela e vivemos a oração dentro do nosso cristianismo, seja no âmbito individual, mas principalmente como igreja. Então esse texto, meus irmãos, complementando o que nós vimos na semana passada, onde nós vimos o que fazer enquanto esperamos a volta de Cristo, enquanto esperamos as coisas mudarem, agora encontramos Tiago falando o que você faz agora. No sermão passado ele falou, tenha paciência, e agora ele fala, enquanto as coisas caminham, ore, ore, ore e ore. E o texto nos mostra 2 lições principais. A primeira delas, ela nos mostra que a oração deve acompanhar toda a vida da comunidade dos cristãos. Isso está nos primeiros 3 versículos aqui. Versículo 13, 14 e 15, onde nos diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. A gente vai ver a questão do óleo depois, fique tranquilo. Não vou fingir que não está no texto, não. Mas é primeiro importante que você entenda. Tiago está nos chamando, antes de discutir essa questão do óleo, que para nós hoje é tão polêmica, mas na época dele era a coisa mais banal de todas, ele nos chama primeiro a entender que a oração, ela deve permear todas as instâncias da vida de um cristão. Ele nos diz, alguém está sofrendo? E aquela igreja poderia responder claramente, sim, Tiago, nós estamos sofrendo. Toda a carta até aqui, especialmente o começo da carta, fala que eles estavam passando por provações, por tentações, problemas com relação a dinheiro, saúde, perseguição, fidelidade, fofoca, maledicência, intrigas na igreja, problemas diversos. E talvez perguntando para aquela igreja, e aí gente, como é que está aí na igreja? Eles responderiam, meu irmão, está difícil.
A vida não está nem um pouco fácil. E Tiago diria para aquela igreja: olha, se a vida está difícil, você está sofrendo, a vida está cheia de dificuldades, parece que cada coisa que você faz, cada lugar que você toca tem uma dificuldade para te incomodar, a primeira coisa que tem que fazer é orar. E por que isso? Porque a nossa tendência, quando sofremos, é justamente outra. Pense assim: quando o calo aperta, alguém te dá uma resposta atravessada, ou algo inesperado e ruim acontece na sua vida, qual que é o seu primeiro impulso? Qual que é a sua primeira reação? Dependendo do seu temperamento, você vai reagir de formas diferentes. Talvez se for uma pessoa um pouco mais pavio curto, é aquela coisa: bateu, levou. Me incomodou, me ofendeu, me fez mal, eu vou reagir. Eu vou bater e devolver na mesma moeda. Essa é a tendência, que eles são mais esquentadinhos. Alguns são tranquilos por fora. Por dentro, o negócio não passa. Então a pessoa ouve o desaforo, enfrenta a dificuldade, aquilo vem e parece que, nossa, olha como o irmão ali é calmo. Mas por dentro não tem calma coisa nenhuma. Por dentro aquela ofensa, aquela dificuldade fica remoendo, e remoendo, e remoendo, e remoendo, aprofundando, e aprofundando, e aprofundando. E aquela pessoa fica tão amargurada que por dentro ela só consegue murmurar. Ela só consegue sentir ira pelo outro ou pela situação que está enfrentando. Alguns são um pouco... vida é fácil demais. Aqueles tranquilos, aqueles alegres. Esses, quando enfrentam uma dificuldade, sofrem e parece que passa 5 minutos e já está sorrindo de novo. Mas depois de 1, 2, 3, 4 vezes, não tem espírito alegre que sustente você. Todos nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento. E Tiago nos mostra que quando o sofrimento vem, é necessário que você aprenda. A primeira alternativa que eu tenho e que deve ser buscada é oração. Jesus ensinou isso antes de morrer nos evangelhos. Lembra quando ele foi com seus amigos para o Getsemane? Prestes a morrer, angustiado na sua alma até a morte? O que ele falou naquele momento de profundo sofrimento psicológico, emocional, espiritual e até mesmo físico? O que ele falou para os discípulos? Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. Quando você não ora quando está sofrendo, para não falar que de forma nenhuma, vai agir de forma sem reação. Simplesmente as coisas acontecem e você está como um morto. Ninguém é assim. Até a pessoa mais tranquila tem uma reação, seja ela interna ou externa. E Tiago nos mostra: se você não trabalhar a ação, alguma coisa entra no lugar. Por isso, você que tem passado por momentos difíceis, lembre, a primeira coisa que Deus quer que você faça, porque a gente se pergunta: Deus, o que eu faço nesse momento? Senhor, o que eu faço diante de tal situação? A primeira coisa: ore. Dobra o joelho, fecha a porta, respira fundo, conversa com Deus. Aí você poderia falar: não, mas eu já acabei de falar, Senhor, o que eu faço? Esse é um clamor de socorro. Mas a oração mesmo é aquele tempo gasto na presença do Pai. É aquele momento em que eu quero falar e ouvir. Eu quero falar e ter o meu coração trabalhado pela graça. Eu quero que naquele momento, quando eu falo com meu Pai, o Espírito Santo me faça lembrar das verdades preciosas do Evangelho. E eu consiga então lidar com sabedoria com o desafio que está na minha frente. E Tiago agora mostra um outro lado. Ele é bem breve, por isso também quero ser aqui. Ele diz que em uma outra situação, a resposta também é a oração. Ele diz: está alguém alegre? Cante louvores. E aí você pode falar: mas aqui não está falando oração, aqui está falando de cantar. Tá, o louvor é cantado para quem? Para Deus. Então você está orando. Todo cântico que a igreja canta é uma oração de certa forma. Por isso que é importante que os cânticos que o grupo de louvor trabalha aqui com a igreja sejam bíblicos, tenham fundamento na Escritura. E se qualquer cântico que a gente cantar tiver alguma parte que fala assim: isso aí eu não concordo muito não, tem uma dificuldade, tenha liberdade de falar comigo ou falar com o grupo de louvor. O ponto do louvor na igreja é justamente expressar as Escrituras. Nós devemos cantar as Escrituras. E nesse momento, Tiago fala o seguinte: olha, muitos estão sofrendo, mas se no meio do sofrimento você vê aquele raio de luz que quebra as trevas do sofrimento, te traz um pouco de alegria naquele momento, ou uma grande alegria, qual que é a primeira reação que você tem que ter? Louvar a Deus. Então é nessa hora que você vai cantar. Você vai cantarolar para o seu Deus aquilo que está dentro do seu coração. Você vai expressar para Ele toda a sua confiança nele, como Ele mudou uma circunstância que parecia tão terrível e transformou em um momento de triunfo e de alegria. Pense, por exemplo, em alguns personagens da Bíblia que fizeram isso. Lembra como ter filhos? Agora terá um filho, ele será o preparador do caminho do Messias. O que ele faz? Ele segura o filho no colo, depois de meses e meses sem falar, e a primeira coisa que ele faz é cantar a Deus, louvar o Senhor. Você vê os anjos anunciando o nascimento de Jesus cantando. Você vê pessoas a todo momento na Escritura cantando, porque eles viram que Deus mudou a sua história. E isso, ouvindo assim, pode parecer uma coisa muito correta.
Mas sabe por que é difícil? Porque a nossa vida não é moldada para entender que todas as coisas boas também são fruto da mão do Senhor. Nós lemos durante os textos da liturgia momentos em que o salmista ele fala: Senhor, eu te agradeço por tudo. Se eu fosse contar as bênçãos, os motivos para te louvar, faltaria páginas de papel e memória para mim. Porque o Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, o Senhor tem misericórdia, o Senhor cuida de nós, tem paciência, o Senhor trata, o Senhor cuida, o Senhor cria, o Senhor faz tantas as coisas. Quando você tem consciência de que, de fato, todas as coisas boas vêm da mão do Senhor, a primeira reação vai ser devolver isso para Ele em oração. Uma oração cantada, uma oração espontânea, uma oração que louva a Deus por toda a sua bondade. Nós vimos também que aqui no texto fala sobre uma oração em momento de doença. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Depois ele fala: alguém está alegre? Cante louvores. E agora ele aperta a doença. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam uma oração sobre ele. Então, nós vimos que estou sofrendo? Ore. Estou alegre? Ore de forma cantada. Eu estou doente, e aqui Tiago quer gastar um pouco mais de tempo, ore também, mas não ore sozinho. Às vezes o seu sofrimento ele vai ser muito instantâneo. É uma oportunidade na vida, é uma ocorrência do trabalho, uma situação familiar que vem de pronto, e naquela hora é você e a situação. Você vai pegar e você vai orar pedindo ajuda no sofrimento. Tem horas que vem uma bênção e você quer louvar o Senhor, falando: Senhor, obrigado por o Senhor ter feito isso. A tua misericórdia me cerca por detrás, pela frente, por todos os lugares. O Senhor me cerca com a tua bondade. E vai ser no momento. Mas tem horas que você não vai estar bem. E você vai estar tão fraco e tão debilitado, tiver uma febre tão alta que não conseguiu nem pensar direito. Uma dor de cabeça tão profunda e tão contínua que é difícil sustentar um raciocínio. Alguns de nós, em situações normais, têm dificuldades para orar. A gente começa a orar, no meio da oração, a gente já começa a conversar, a gente começa a pensar na morte da bezerra, na compra do mercado e um monte de coisa. Orar sozinho, normalmente, já tem sua própria dificuldade. Agora, em situações na qual o seu corpo está debilitado, a sua mente não está 100%, Tiago fala: se essa é a sua situação, chame os presbíteros, chame ajuda. Peça para que alguém venha de longe e cuide de você através de oração. Ministre na sua vida orando por você, fazendo das palavras dele as palavras da sua boca que não consegue expressar. E antes de olhar os detalhes de como isso funcionava, a questão do óleo, entenda o seguinte: a primeira coisa que Tiago fala para você fazer quando está doente é o quê? Orar. E qual que é a primeira coisa que a gente faz quando está doente? Tirando as coisas mais erradas, tipo reclamar, murmurar e se ofender com Deus. Qual a primeira coisa que a gente faz? Tomar remédio. Ir no médico. Fazer um tratamento. E veja, não é errado fazer isso. No Antigo Testamento, temos um rei chamado Ezequias, que viveu na época de Isaías, e ele teve uma enfermidade. Lembram da história? Que ele ficou virado para a parede, chorando, e Deus falou que ele teria mais tempo de vida? Quando Isaías volta e fala para o rei que ele teria mais tempo de vida, ele manda o rei aplicar uma pasta de figos, um medicamento da época para cuidar da sua enfermidade. Deus usa medicamentos, Deus usa médicos, Ele usa esses recursos ordinários da vida. Não é errado tomar medicamentos e de forma nenhuma ouça o que eu estou dizendo e pense: não vou mais tomar remédio porque o pastor falou que tem que orar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não deve ser a nossa primeira atitude. A nossa primeira atitude na enfermidade é o quê? Orar. E às vezes a gente trata Deus como um santo das causas impossíveis. Eu já tomei medicamento, eu já tomei tarja vermelha, tarja preta, eu já fiz tratamento aqui e acolá, já passei por 1000 médicos, eu tomo 20 comprimidos por dia, já fiz terapias alternativas, eu já fiz tudo aquilo. Agora só um milagre. Agora só Deus para me dar alívio na situação. Que tolice. Que tolice. É você estar sentado na sala do consultório do médico dos médicos e você falar para ele assim: doutor, só um instantinho, deixa eu tentar resolver do meu jeito. E aí você vai em várias outras técnicas, vários outros meios de se tratar, e aí quando nada funciona, você volta lá e fala assim: então, doutor, cuida de mim, nada resolveu. Percebe quanto isso é tolo? Nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus que cura. Em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, nós temos um Deus que cura. A maior parte dos milagres que Jesus fez enquanto Ele estava conosco aqui na terra foram quais? Milagres de cura. Em Marcos, que veremos ano que vem com calma, se Deus quiser, fala constantemente: Jesus chegava na cidade, enquanto Ele pregava, traziam multidões de enfermos, e Ele curava todos eles. Traziam endemoniados, Ele curava todos eles. Nós temos um Deus que ama curar. Não é que Ele cura porque é uma necessidade, é parte da obrigação das tarefas de Deus. Jesus amava cuidar de pessoas. Pensa,
Se trouxesse uma multidão e ele falasse assim, gente, vocês não estão entendendo. O meu ministério não é ficar curando gente, é pregar o evangelho. Você vê Jesus falando isso? É claro que em momentos críticos ele fala, olha, eu faço isso, milagre, pão que multiplica, peixe que multiplica, a vida é maravilhosa. Mas o meu principal ministério é a pregação, e de fato é. Mas em nenhum momento Jesus fala, eu não vou curar ninguém não. Eu estou aqui para pregar, se não quer ouvir a palavra, só a escritura, só a palavra, não tem milagre para você. Jesus é extremamente generoso, ele ama curar enfermos, ele ama cuidar de quem está fraco, ele ama cuidar de pessoas que não têm nenhuma esperança nessa vida. Pessoas que, como a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos, em João também conta a história, que ela tem, no caso dela, ela tinha tentado de todas as formas. Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha para de alguma forma se curar, e ela não conseguiu nada. E quando ela ouve falar de um Messias que andaria pela rua em que ela passa, e que ele estaria cuidando agora para cuidar da filha de Jairo, uma menina que estava morta, ela com fé fica repetindo para ela, se ao menos eu tocar nas vestes dele, se ao menos eu tocar nas vestes dele, se eu pelo menos encostar na beirada da roupa dele, eu serei curada. E o que ela faz? Ela, impura cerimonialmente, que nem podia estar no meio da multidão, vai empurrando-se ali no meio e se joga e tenta encostar na veste de Cristo, encosta num fiapinho da roupa de Jesus. E na hora Jesus para a multidão e fala, alguém me tocou. E você imagina a reação dos discípulos, a própria Bíblia conta. Pedro e os outros falam, mestre, tá uma muvuca aqui, tá todo mundo te apertando, como é que você pergunta quem encostou em você? Tá todo mundo encostando em você. Mas Jesus fala, eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher que passou anos e anos com sua enfermidade, gastou tudo que tinha, toda sua esperança, tudo que tinha, para encontrar cura, encontrou com um simples toque ousado a cura da parte de Jesus. Jesus é tão pronto a curar as pessoas, que o mero tocar na orla de suas vestes, com fé, é suficiente. E ele não repreende a mulher. Ele não fala, mulher, você está impura cerimonialmente, como ousas tocar no santo de Deus? Ele não faz um sermão, ele simplesmente elogia, filha, vá em paz, a tua fé te curou. Chama de filha, uma mulher que era rejeitada por todo mundo, agora é filha do céu. Jesus trata assim os enfermos. Assim que ele começar a sua missão e levar Pedro junto com ele para cumprir seu ministério, tinha uma mulher enferma na casa de Pedro. Lembra quem era? A sogra. Dependendo, talvez um de nós fale assim, Jesus, essa aqui não precisa curar não. Mas Pedro era um homem decente, um homem cristão, e ele amava a sua sogra. E Jesus entra na casa e cuida daquela mulher. O que ela faz? Passa a servir. A partir dali, Pedro continua seu ministério com Jesus. Jesus ama curar pessoas, e ele não deixou de curar. O poder de Jesus não está restrito aos 30 e poucos anos que ele viveu na terra. Jesus cura até hoje. E às vezes a gente enfatiza tão pouco isso, porque nós temos medo de arriscar. Nós temos medo de orar por cura e abrir o olho depois da oração e ver que a pessoa não foi curada. A gente pensa, poxa vida. O poder da oração, o poder da cura não está em nossas mãos para você usar quando você quiser. Alguns pensam assim, o dom de cura não existe mais hoje, porque o apóstolo ele queria a pessoa curada instantaneamente. O apóstolo que curava não conseguiu curar o Timóteo, o Trófimo, o Onésimo, mas o mesmo apóstolo, em momentos finais da sua vida, curou uma ilha inteira na ilha de Malta. O dom de cura não é um brinquedo espiritual que você cura quando você quer. Eu tenho um dom de cura. Curado, 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 curado. Não é assim que funciona. Em nenhum lugar da Bíblia é assim. Nem Jesus podia curar todo mundo que ele queria. Lá em João e em Marcos fala que ele numa cidade, a cidade em que ele nasceu, muitas pessoas não puderam ser curadas pela falta de fé. Jesus não pôde curar por falta de fé das pessoas. E a gente pensa, não, mas ele é Deus, então ele pode fazer tudo. Sim, ele pode. Mas Deus tem os seus meios de fazer os milagres. O dom de cura não é um poder que você usa quando quer. É um instrumento de Deus te utilizar para abençoar a vida de alguém com a cura física, emocional, espiritual. Não é quando você quer, é quando Deus quer. Por isso que 1 Coríntios 12 fala que são dons de curas e não o dom de cura. Porque Deus pode dar o dom para usar você para curar um enfermo que está com um problema na perna. Mas ele pode não te usar para curar alguém que está com um problema de câncer. Ele pode te usar para curar uma pessoa que não anda. Mas ele não vai te usar para curar uma pessoa que não escuta. Existem dons de curas. Porque Deus não usa um super-herói da fé que cura todo mundo. Não tem esse lugar nenhum na Escritura, nem na história da igreja. Mas nós colocamos tantos mitos sobre a Escritura que dificultam a nossa compreensão. O texto nos mostra, você está doente, a primeira coisa que você faz, ore. A gente não costuma lembrar muito a história dos reis, tirando Davi e Salomão. O rei Asa, ele ficou enfermo. E o que ele fez? Segundo Crônicas 16:12 fala, ele morreu. Ele não foi curado. Por quê?
confiou nos médicos e não no Senhor. E nós temos um costume, por conta de nosso ceticismo, de orar mais pelo medicamento fazer efeito, oramos mais pelo tratamento, a terapia fazer efeito, oramos mais pelo médico da sabedoria para conduzir. E veja, nada disso é errado. Mas nós não oramos em primeiro lugar com fé, esperando que Deus nos cure instantaneamente. Que aquela dor que te impossibilita de levantar, você ora e fale amém, faça assim. A nossa fé é minúscula, extremamente minúscula. Você ora por talvez uma dor de cabeça, fala assim, Senhor, me alivia a dor de cabeça. E você já falou amém, já pensando, onde tem dipirona aqui em casa? Nós deveríamos, irmãos, orar com expectativa, porque Deus ama curar pessoas e cura até hoje. Às vezes a gente não vê porque a gente não tem fé. A gente é igual a cidade em que Jesus nasceu. Ah, cura? Não, mas a cura é assim, assim, assado. Qual é a base bíblica para essa visão de cura? Às vezes a gente não é curado por outros motivos que o texto vai mostrar, e vamos trabalhar eles daqui para frente. Mas entenda, você está doente, a primeira coisa, ore. A sua família, seu filho, sua mãe, sua mulher, seu marido está doente, ore. A primeira coisa é orar. E aí Tiago nos mostra como que era essa oração feita pelos presbíteros na casa das pessoas. O texto diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, aqui está falando de um caso bem específico. São pessoas que, por conta da sua enfermidade, da sua debilidade, seja ela em qual âmbito do ser ela acontece, física, emocional, espiritual, não conseguem mais vir à igreja. São pessoas que estão afastadas da comunhão porque elas não conseguem mais vir à igreja, à congregação dos santos. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve ter a iniciativa de pedir ajuda. E é importante lembrar disso, e é bom falar isso com você no pastor. A gente cobra o pastor tipo assim, nossa, eu fiquei doente, o pastor nem me ligou. Nossa, eu fiquei doente, os presbíteros nem falaram comigo. A Bíblia fala que a responsabilidade é sua de informar. É claro, óbvio, que se eu ficar sabendo, se um presbítero ficar sabendo, é nosso dever, sabendo da doença, de enfermidade de alguém, orar pela pessoa, entrar em contato e ajudar. Mas tem pessoas que ficam com melindres na igreja porque, nossa, ninguém falou comigo, ninguém me ligou, ninguém se importou. O texto fala que é sua responsabilidade, você que está enfermo, pedir ajuda. Porque por mais que eu ame cuidar, visitar e estar com vocês, eu não sei de tudo. Eu não sigo todo mundo no Instagram. Tem gente que nem mexe com rede social. Eu não tenho como saber de muita coisa que acontece. A menos que você peça ajuda, a gente não tem como adivinhar. Então essa pessoa pediria ajuda e os presbíteros da igreja, a liderança da igreja viria até aquela pessoa. E essas pessoas fariam o quê? Elas orarão sobre o enfermo, com uma oração de fé, aplicando o óleo. E aqui tem a grande polêmica do óleo, a gente tem que entender o que significa isso aqui. O texto não explica o que significa o óleo, e essa é a grande dificuldade que a gente tem para poder explicar essa passagem. Mas o texto mostra que naquela ocasião, naquele momento histórico, pelo menos, quando isso acontecia, juntamente com a oração, o óleo era aplicado. Era parte da oração pelos enfermos a unção com óleo. E aí a gente fica assim, poxa, mas o que significa esse óleo? Será que a gente tem que fazer isso até hoje? Bem, no Novo Testamento, nós temos no Evangelho de Marcos, Jesus enviando os 12 apóstolos, indo a pregar às nações de Israel, aos povos de Israel espalhados naquela região. E dentro das várias instruções que ele fala, preguem o evangelho, expulsem os demônios, ele fala, unjam os enfermos e curem eles. Nós temos uma evidência bem clara do próprio Senhor Jesus, nessa que é a primeira carta escrita do Novo Testamento, muito provavelmente, que a unção com óleo fazia parte do hábito comum da igreja. Quando líderes na igreja, os apóstolos, os mestres, os pastores, presbíteros, fossem orar por algum enfermo, era comum que naquela época eles aplicassem óleo. Mas qual que é o significado do óleo? De novo, fica difícil de entender. Alguns vão dizer que era só medicamento. O óleo era como se fosse um remédio da época. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz o seguinte, alguém está doente, não especifica a doença. Se essa pessoa está doente, ela precisa ser orada pela liderança e ungida com óleo. Se é remédio, meu amigo, eu quero esse óleo para mim. Porque ele cura toda doença. Não tem classificação nenhuma no texto. É toda e qualquer doença debilitante. O óleo é suficiente. Ainda que naquela época o óleo pudesse ser aplicado, e era de fato aplicado para cuidar de feridas, machucados que não estão cicatrizando direito, proteger alguma área mais sensível da pele, e era aplicado óleo para isso, aqui não parece ser o caso. Porque esse óleo era aplicado junto com a oração, muito provavelmente espelhando o seguinte. Sabe o que significa Messias? Ou Cristo, dependendo do idioma? Perguntinha de escola dominical, hein, gente? Ungido.
Messias significa ungido. Jesus é o ungido de Deus. Ungido com o quê? Com a plenitude do Espírito Santo. Ele, como diz a carta aos Hebreus, foi ungido com o óleo da alegria, mais do que nenhum outro, com o espírito de alegria. Jesus é o Senhor cheio do óleo, cheio da unção, cheio do Espírito. Por isso que Jesus tinha tanto poder. Por isso que ele é esse rei ungido que cuida e faz milagres e prodígios a todo lugar. Porque ele é o óleo, a unção de Cristo, o Espírito Santo, que escorre sobre ele, sobre a cabeça que é ele, agora se espalha por todo o corpo que é a igreja. Então essa pessoa que está longe da igreja, agora com o óleo, sentiria na sua pele a oração que é feita. Eu estou longe do corpo, mas ao receber a unção com óleo, eu estou sentindo em mim a unção de Cristo que me alcança na minha casa. Eu que estou longe da comunhão, agora na minha casa, eu sou lembrado por meio do óleo de que eu faço parte de uma família, que eu estou alcançado, que eu estou aproximado mesmo no meio da minha enfermidade. Além disso, também o óleo, um símbolo do Espírito Santo, mostra o poder de Cristo, o poder que está sobre cada um de nós aqui. Nenhum de nós aqui pode falar, ou eu como pastor, eu sou o ungido do Senhor. O ungido é Cristo. Nós todos estamos debaixo dessa unção. E por estarmos debaixo da unção, o poder do Espírito que estava plenamente em Cristo, hoje corre por meio da igreja. Nós todos estamos todos untados, ungidos pelo óleo de Cristo, que nos faz viver debaixo da unção do Messias. Todos nós estamos ensebados de óleo, o óleo do Messias. Então, quando um enfermo que não podia ir à igreja, estava numa enfermidade, ele recebia o óleo sobre ele, era como se a igreja estivesse dizendo, os presbíteros estivessem dizendo, você é parte, você não foi amputado, você é parte do corpo. A unção que está sobre o corpo também está sobre você. Além disso, o poder do Espírito que está sobre a igreja também está sobre você. E o texto mostra que essa oração acompanharia o óleo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2014, tomou uma decisão de permitir a aplicação do óleo caso o enfermo pedisse aos pastores e presbíteros, desde que o enfermo entenda que o óleo não tem nenhum poder miraculoso, ele não é um sacramento, algo místico, algo do tipo, que o nosso contexto faz todo um folclore em cima do óleo, e a pessoa poderia receber. Porém, em 2018, a pedido de muitos pastores e presbitérios, essa decisão foi revogada. Por isso, hoje, a igreja atual, e eu sou um pastor presbiteriano submisso à minha denominação, por isso eu não vou ungir ninguém. Você pode pedir o quanto você quiser, eu não vou fazer, porque eu gerei fidelidade à minha denominação. E isso aqui não é uma questão de heresia, é apenas um erro na minha perspectiva, não ungir. Mas não é isso que faz a oração eficaz, porque o texto nos mostra que o que cura o enfermo não é o óleo, que era só um óleo de oliva comum. O que cura o enfermo é o quê? Versículo 15. A oração da fé. Então o óleo ele vai ser um símbolo da comunhão, do poder e tudo mais, que relembra o enfermo das verdades do Evangelho. Mas o óleo não cura. O que cura é a oração. É o poder de Deus que cura o enfermo. E aqui essa oração feita com fé, o texto é desafiador. Qualquer comentarista, qualquer pastor que você vê pregando esse texto vai ter dificuldades aqui. Porque o texto diz, a oração de fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Parece bem garantido isso aqui, não parece? E então, o que a gente faz? Porque a gente ora e a pessoa não é curada. E a resposta, na minha perspectiva de alguns autores, é que a questão está na oração da fé. Não é uma oração genérica, mas é a oração da fé. Essa oração ela é feita acompanhada pelo dom da fé. O que é o dom da fé em 1 Coríntios 12? Seria uma convicção profunda dos desígnios e dos propósitos do coração de Deus. É como se você tivesse como que um relance, igual Moisés que viu Deus passando por entre a fresta, de qual que é a vontade de Deus naquele momento. Você tem tanta convicção de que Deus quer curar a pessoa que você ora com ousadia. Senhor, em nome de Jesus, cura o fulano de tal. Porque você teve uma convicção de fé de que de fato Deus quer fazer aquilo. E quando a oração é feita com esse dom da fé exercido, com uma plena convicção de que é o desejo de Deus fazer aquilo, de fato a pessoa é curada. Essa oração é sempre efetiva na cura das pessoas. Mas, novamente, nós somos muito ignorantes com relação aos dons espirituais. Dom espiritual você não fica usando como você quiser. Não é porque eu tenho o dom da fé que eu vou usar a torta direito. Deus dá esse momento de fé. Então, quando um presbítero forem orar por um enfermo e perguntarem eles mesmos para com Deus, Senhor, você quer curar essa pessoa? É teu propósito curar esse irmão agora? Se Deus mostrar que sim, ore com coragem. Espere o resultado. Quando você abrir os seus olhos e tirar a mão de sobre o enfermo, já espere ver o resultado acontecendo. Essa é uma oração de fé. É uma oração alinhada com os propósitos de Deus, que ora com plena convicção de que Deus pode fazer algo naquele instante. Eu tenho orado para receber esse dom. Quero muito ser usado dessa forma. Ainda acredito que não aconteceu, mas Deus é generoso, Ele adora dar presentes para os seus filhos.
Mas o texto termina dizendo, sobre essa questão ainda dos enfermos: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqui dá um detalhe a mais. A gente pensa que doença é só uma questão biológica. Não é. Lembra do Salmo 32 que lemos na liturgia? O que Davi fala lá? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram o quê? A minha mente, minha intelectualidade? Não, os meus ossos, pelo meu constante gemido noite e dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu ânimo de vida, se tornou como uma terra arrasada e seca. Davi sentiu no seu corpo, o Salmo 38 fala isso, o Salmo 51 fala isso, que por conta do pecado, Deus por vezes dá enfermidade para os seus filhos. E em 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando sobre a ceia, ele fala: alguns irmãos da igreja de Corinto, por não terem compreensão da importância da coletividade da igreja, estavam doentes e alguns até tinham morrido. Deus trouxe enfermidade sobre a igreja, por quê? Porque a igreja estava vivendo em pecado. Existem doenças na sua vida que não são curadas por remédio por causa de pecado na sua vida. E o neopentecostalismo brasileiro tomou esse assunto para si, e fica difícil falar do assunto sem parecer maluquice. Mas a Bíblia mostra que existem enfermidades que só serão curadas se houver confissão, se houver abandono. Às vezes você está sofrendo anos e anos e anos com uma doença, toma remédios e tratamentos e não é curado, por quê? Pode ser porque ainda é um tratamento que não foi descoberto. Pode ser realmente uma questão meramente biológica. Mas pode ser, por isso que Paulo houver cometido pecados, pode ser que seja um pecado na sua vida. Sejam pecados de estimação abrigados na sua vida que têm tomado e consumido a sua carne, de feito enfermar, porque você não tem vivido em santidade, tem rejeitado a Deus e abrigado pecados escondidos na sua vida. Às vezes, enfermidades na sua vida são fruto, sim, de pecado. E a gente tem que lembrar disso. Por isso que o enfermo, o que ele faz? Ele ora. Mas ele também pede para os presbíteros orarem por ele. Uma oração de fé, com a expectativa da cura. E se houver pecado para confessar, que confesse, que abandone. E aí, Tiago agora vai nos mostrar um outro lado, e no final eu faço as aplicações. Ele vai mostrar no seguinte versículo 16: confessai, pois. Então ele mostra que o indivíduo ele tem que orar quando está sofrendo, quando está alegre e quando está doente. Mas agora ele pega o aspecto do indivíduo e leva para a igreja. Por isso que desse pois aqui, algumas traduções falam: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então Tiago mostra, sabe esse poder que Deus pode demonstrar em ambientes particulares de oração dos presbíteros por enfermos? Não é preso apenas àquele quarto. Não é preso apenas à liderança da igreja. Toda a igreja tem que se tornar um ambiente terapêutico, um ambiente de cura. A igreja não deveria ser um lugar tóxico, mas às vezes se tornou. Porque o texto fala: confessem os seus pecados uns aos outros. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você confessou pecado para alguém? Aqui na igreja. Chegar talvez no final do culto, ou antes do culto, e falar assim: Julinho, deixa eu conversar com você. Cara, tal dia você fez tal coisa, eu fiquei extremamente irritado com você. Eu falei mal de você para minha esposa. Eu comecei a te tratar diferente, não sei se você percebeu, mas meu coração, cara, me perdoa. Me perdoa. Jesus morreu para nos unir. E eu não sou ninguém nesse mundo para tratar você dessa forma. Me perdoa, por favor. Quando foi a última vez que você falou para alguém aqui da igreja que você ofendeu, ou ficou ofendido, ou fez algum mal contra a pessoa? Quando foi a última vez que você pediu perdão? Às vezes você não lembra, porque nunca aconteceu. E sabe por que às vezes não acontece? Porque a igreja não é um ambiente acolhedor. Porque aqui a gente tem medo de confessar pecados uns para os outros. Pensa o seguinte: se eu, como seu pastor, falasse para você aqui na saída do culto: ô irmão, ora por mim, eu cometi tal pecado essa semana. E não é aqueles pecadinhos socialmente aceitos: eu comi demais, fiquei ansioso, ou coisa do tipo. Não, tipo, eu me embriaguei. Eu como pastor, para quem que eu posso falar isso? Será que eu como pastor me sentiria à vontade para falar isso para o conselho da igreja, como presbíteros, que cuidam de mim também, como pastores da igreja? Nos últimos anos saíram pesquisas que falam que muitos dos pastores que abandonaram o ministério e se mataram, fizeram isso porque não tinham com quem se abrir. Não encontravam na igreja um ambiente no qual ele podia ser sincero e falar: olha, eu tenho dificuldade em tal área. E às vezes a igreja, o que acontece? O pastor fala uma coisa: meu Deus, pastor, como você pode fazer uma coisa dessas? Misericórdia, eu vou orar por você. Não ora nada, só fofoca. Se com pastor, eu tenho certeza que talvez muitos de vocês fariam isso comigo, infelizmente, porque a gente não tem essa cultura ainda, imagine entre vocês. E às vezes a gente não obedece a Escritura por conta do nosso pecado. Porque nós não criamos um ambiente no qual você pode se sentir à vontade para confessar.
Sabe por que às vezes você não fala do seu pecado? Pode ser porque você é um pecador miserável mesmo e quer esconder. Isso é bem provável. Mas às vezes é porque você tem medo da reação do outro. Porque o outro, você não tem consciência. Será que essa pessoa entendeu a graça que me perdoa? Será que se eu confessar teu pecado, a pessoa vai me odiar pelo resto da vida? Será que se eu confessar, a pessoa vai me tratar diferente a partir de agora? Será que se eu confessar meu pecado, eu vou ser expulso da igreja? O que vai acontecer comigo se eu confessar meu pecado? E às vezes a culpa é nossa. Porque nós somos tão fariseus que nós não aprendemos a entender. Aqui só tem pecador miserável. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui é perfeito. Inclusive eu que estou falando. Todos nós aqui deveríamos trabalhar para ter essa liberdade de poder falar: meu irmão, eu não estou bem. Eu pequei, eu pedi perdão para o Senhor, mas olha, o que eu fiz foi contra você também. Me perdoa pelo que eu fiz. Ou, meu irmão, eu cometi um pecado, não foi contra ninguém aqui não, mas eu estou sentindo tão fraco. Eu preciso de ajuda, ora por mim. Será que nós temos isso hoje? Se não temos, o que você pode fazer hoje para se tornar a realidade da sua igreja? Para nós obedecermos a Escritura que fala para a gente confessar. O que você hoje pode fazer? Algumas dicas. Primeira delas, lembra da graça. Jesus te perdoa de todos os seus pecados e não te abandona pelo que você fez. E às vezes o seu irmão fala alguma coisa, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seu presbítero, o pastor falar alguma coisa, a primeira reação sua é qual? Aparta-te de mim, pecador. É ou não é? Qual que é a solução para isso? A graça. Lembra por quem Jesus morreu na cruz? Por você. Ele morreu por todos os pecados que você já cometeu no passado, comete hoje e ainda vai cometer no futuro. Ele sabia de tudo e ainda assim te amou. Ainda assim te chamou para a família dele. Ele ainda assim caminha ao seu lado e fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, cheio do fardo dos seus pecados. Eu vou te dar o meu fardo que é leve, eu quero cuidar de você. Anda do meu lado, você pecador, do meu lado. Eu sou amigo de pecadores. Eu amo aqueles que estão fracos, porque eu sou manso e humilde de coração. E eu quero dar descanso para a sua alma. É assim que Jesus trata. Como que você trata alguém que peca e confessa para você? A gente é mais rigoroso com a pessoa do que o próprio Deus. Nós temos que ser graciosos uns com os outros. Além disso, o texto fala que não é só confessar, mas também orar uns pelos outros. A igreja se tornar um ambiente de cura, onde aquela cura que acontece no particular com os presbíteros, acontece também aqui no nosso meio. Como que isso acontece? É talvez aqui antes do culto, onde você fala para o outro assim: irmão, eu estou com uma dor aqui na perna terrível, já tem 3, 4 dias. Você pode orar para mim para Deus me curar? Qual que é a primeira reação? Eu? Não, o pastor está lá atrás, vai falar com o pastor. Vai falar com o presbítero. Não é assim. O texto fala: portanto, a igreja também, orem uns pelos outros. A unção de Cristo está sobre você também. O poder de Cristo também está sobre você. Você pode ser instrumento de cura na vida de alguém sem você nem imaginar. Aí você poderia falar: não, mas eu não tenho toda uma vida consagrada, tanto conhecimento teológico, tanta vivência com Deus. E aí Tiago parece que ele lê a nossa mente o que ele diz. Elias era um homem semelhante a gente, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Alguém poderia falar: não, pastor, mas eu não tenho esse poder. Aí ele fala: então, o Elias também não tinha. Era um homem igualzinho a gente. E às vezes a gente conta a história de Elias como? Não, porque Elias, o Monte Carmelo, ele zombou dos profetas de Baal, ele mandou cavar um poço em volta do altar, regou com água, e Deus derramou fogo do céu. Elias, ele fez cair fogo do céu sobre o exército inimigo. Elias ressuscitou uma criança. Elias fez o óleo de uma botija nunca acabar, a multiplicação do óleo. Elias fez isso, aquilo. Elias correu mais rápido que a carroça do Acabe. Elias foi levado no céu num redemoinho. Elias isso, Elias aquilo. E é verdade, de fato ele fez tudo isso. Mas esse mesmo Elias, quando a Jezabel se voltou contra ele para acabar com a vida dele, o que ele fez? Correu apavorado, fugiu para o deserto, deitou no pé de uma árvore e apagou dormindo em lágrimas, tremendo de medo, abatido. E o anjo do Senhor aparece do lado dele, acorda ele, fala para ele ter bom ânimo, prepara comida para ele. Elias come e volta a dormir, abatido, como um profeta completamente destruído. E o anjo vai lá, acorda de novo e fala para ele: olha, você tem uma missão para cumprir, amigão, vamos lá. E ele se esconde na montanha. E aí ele vê muitas coisas, mas quando ele ouve aquela brisa suave, ele entende: Deus está aqui também. Elias é igualzinho você. O problema é que a gente não pensa nisso, mas a Bíblia está falando que é. Elias era um pecador miserável, igual você. Mas ele foi usado poderosamente por Deus. Por quê? Porque Deus quis usar.
Por isso que Tiago fala no final do versículo 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E quem é esse justo? Todos os crentes. Não existe milagre impossível demais para Deus fazer através da sua oração. Não existe desafio grande demais que Deus não possa destruir e suplantar através da sua oração. Hoje, nós vivemos um período relativamente tranquilo. Mas se, por exemplo, a gente falasse assim, irmãos, a igreja está crescendo e precisamos comprar um terreno maior. Para cá, para lá, sabe-se lá para onde. Não temos caixa. Não temos o terreno. O que a gente faz? Olha, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Você nem sabe pensar na solução, mas se você orar com fé, Deus pode fazer coisas que você nem imagina. Às vezes você vê uma enfermidade de anos e anos e, pastor, mas não é pecado, realmente é uma enfermidade. Ok, mas olha, a oração do justo tem muito poder. E às vezes nós não vemos o fruto poderoso das orações, porque nós temos pouquíssima fé. Porque nós não oramos uns pelos outros, porque nós gourmetizamos a oração por cura. Quem ora por cura é pastor, presbítero, e olhe lá se a gente acredita nisso. Mas a Bíblia fala, se há necessidade, se alguém te chamar para orar, ore. Deus pode te usar tanto quanto usou Elias. E Elias fez coisas incríveis. E Ele pode fazer isso hoje, através de você. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar com algumas aplicações para a nossa vida como igreja e nossa vida individualmente. Em primeiro lugar, faça um diagnóstico da sua própria vida. O quanto você ora? E aqui na questão da duração, tinha toda aquela época romântica, eu oro 1 hora por dia de joelhos do lado da minha cama. Tudo bem se você faz isso, nenhum problema, é maravilhoso. Mas qual é a frequência da oração na sua vida? Eu pergunto isso porque às vezes nós colocamos a oração restrita a períodos religiosos do nosso dia a dia. Sabe, eu acordo, às vezes eu oro. Eu vou comer, minha mãe me ensinou a orar antes de comer, eu vou orar naquele momento. Estou na igreja, vamos orar. Mas será que a oração é algo que flui naturalmente da nossa vida? Quando o Tiago fala no começo, você está alegre, você está sofrendo, você está doente, ore, é porque a primeira reação nossa tem que ser oração. E às vezes a gente não tem esse costume de orar como um hábito espontâneo da vida, porque a oração não faz parte já dela. A oração vai se tornar parte da sua vida. Você que tem dificuldade para orar, assim como eu, tenho dificuldade às vezes, de manter um ritmo constante de oração, você tem que lembrar, nós oramos porque Deus é nosso motivo central. Eu oro porque Deus me ajuda no sofrimento, porque Deus é a razão da minha alegria, porque Deus cuida de mim na enfermidade, e porque eu confio nesse Deus, eu vou orar. Quanto mais eu conhecer o caráter de Deus, o Deus que cuida, que sustenta, que dá alegria, que cura, mais eu vou ter confiança para orar, mais eu vou querer orar, porque eu sei o que Ele faz, eu sei do caráter dEle, eu sei quem Ele é. Isso me inspira a estar mais próximo dEle. Além disso, também lembre-se do seguinte, se você está enfermo, peça ajuda, em primeiro lugar para Deus. Peça ajuda para os presbíteros. A tarefa de visitar os irmãos da igreja não é só do pastor, é de todos os presbíteros. Eu sou presbítero, mas os outros também. E isso é uma bênção para a igreja. Vocês aqui têm 5 presbíteros em atividade que têm o dever e o privilégio de cuidar dessa congregação. Por isso, não conte apenas comigo, pode contar comigo, mas conte com essa pluralidade de presbíteros. O texto fala no plural, chame os presbíteros da igreja. Uma igreja cheia de presbíteros é uma igreja abençoada, porque tem ali pastores atentos para cuidar do rebanho. Por isso, aprenda a depender da liderança da igreja. Não seja um lobo solitário. Deus quer que você conte com os presbíteros da igreja quando você não estiver bem. Peça ajuda, não se recolha no seu quarto sozinho. Mas também, não tenha pouca fé do que Deus pode fazer. Como eu disse um pouco antes no sermão, se você estiver enfermo, ore pedindo para que Deus te cure. Peça que os presbíteros orem para que Deus te cure. E ore com fé. A gente ora, eu já ouvi isso de alguns pastores, que eu tenho ouvido ultimamente. Eles falam assim, foram orar para uma família que o filho estava enfermo. E aí o pai chamou, você pode orar pelo meu filho, que ele está enfermo e tudo mais? E aí o pastor pegou e falou, sim, claro. Aí ele pegou e orou, Senhor, se for da tua vontade, se for o seu propósito, se o Senhor quiser, cura esse menino, não sei o que, amém. Na hora que ele terminou o amém, ele já engatou. Olha, pai, fique tranquilo também pelo seguinte, às vezes Deus não cura as pessoas, às vezes Deus tem outro propósito. A primeira reação do pastor foi o quê? Justificar Deus. Olha, às vezes não vai curar, às vezes não sei o quê, às vezes não tem um propósito de sofrimento. E é verdade tudo isso. Às vezes Deus não vai curar, às vezes tem um propósito de sofrimento. Mas percebe como isso demonstra a falta de fé na oração? Senhor, cura. Olha, mas pode ser que não aconteça, tá? Não se decepcione com Deus. Não crie grandes expectativas. Que loucura é essa?
Acho que foi essa semana no grupo familiar que alguém perguntou, olha, quando eu for orar por um enfermo, por alguma enfermidade, eu tenho que orar falando, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, mas se não for, me consola, se não for não sei o quê? Pode, a Bíblia não te proíbe de orar assim. Mas perceba, se algum enfermo te pede para orar por ele, ore pedindo a cura. Você não precisa ficar justificando diante de Deus em oração os 1000 porquês aquilo não pode acontecer. Se não acontecer, você pode falar depois, olha, meu irmão, Deus não teve o propósito de curar agora. Pode ser que Deus tenha um propósito do sofrimento. Pode ser que Ele esteja te trabalhando em meio à dor. Pode ser que realmente você vai ser como Paulo e vai ter um espinho na carne que vai te fazer depender cada vez mais de Deus no seu sofrimento. Pode ser, mas na oração você não tem que minar a expectativa com um monte de se Deus quiser e não sei o que, ainda que seja verdade. Ore com expectativa de você falar amém, abrir o olho e ver o milagre acontecer. É disso que o Tiago está falando. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ah, mas isso é só para supercrentes. Lembra do Elias. Tiago fala, ele é igual a você. Então, acabou a sua desculpa de tentar colocar a oração só para os pastores e presbíteros e líderes. Todo mundo pode orar. Todo mundo pode ser usado por Deus por meio da oração. Por isso, esse texto, mais do que dar repreensões e puxões de orelha, em primeiro lugar, ele tem que te incentivar, te fomentar, a colocar a oração na sua vida num lugar mais especial, a privilegiar esses momentos de oração, a contar mais com o que Deus pode fazer por meio da oração e por meio de você orando por determinada situação. Por isso, ore, ore, ore e ore, mas ore com fé. Ore com o coração correto, entendendo quem Deus é e o que Deus quer fazer na sua igreja, por meio da confissão e da oração. Deus quer nos usar para isso. Ele não datou a carta de Tiago. Isso aqui é só para os primeiros ouvintes. Não, é para todo mundo. Até hoje Deus quer usar as igrejas dessa forma. Por isso, confesse os pecados, ore e vivamos a vida da fé unidos.